Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios devem ser feitas tendo como base tudo o que aprendemos nas nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade hoje à nossa disciplina de arte. Tenham, por favor, em mãos o caderno, o livro didático e a bolsinha de lápis. Sempre que houver alguma fotografia, observem pelo livro, tá? Isso vai prejudicar menos o olho de vocês, né? Olhando mais para o papel e menos para a tela. Até porque a imagem no livro sempre vai ficar com a qualidade melhor, tá bom? Acompanhem todas as leituras e prestem bastante atenção nas explicações. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa chamada. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Preparados, turma? Então, vamos lá. Hoje faremos a página 89 até a página 95. Vocês podem perceber aí que estamos nos encaminhando para o final do nosso livro didático. Em poucas aulas já terminaremos todo o conteúdo deste nosso livro, né? Um livro muito interessante que a gente aprendeu bastante coisa. Então vamos ver o que faremos hoje. Bem, na página 89 nós vimos na última aula, né? Vamos só dar uma recapitulada, já que as próximas matérias são sobre esse assunto, são a continuação disso que já vimos. São as artes integradas, obras interativas. Nós vimos então, né, trabalhos como o da Ligia Clark, por exemplo, que eram então muito específicos, né, de interatividade, ou seja, aquela obra de arte, ela só conseguiria ser arte se o público, né, se a pessoa que estivesse ali vendo a arte interagisse com ela, né, tocasse, mudasse de forma, e nesse caso aqui também é assim, olhem só. Em obras interativas, é comum não haver limites claros entre as várias linguagens da arte, assim como na proposição Corpo Coletivo de Ligia Clark, apresentada nesta página. Em Corpo Coletivo, as pessoas eram orientadas a vestirem macacões coloridos. Esses macacões eram costurados uns aos outros em pontos específicos, o resultado era um emaranhado de pessoas vivendo uma verdadeira experiência. Então, né, as pessoas elas deviam se propor a isso, né, aceitar passar por essa experiência, de estar ali costurados com outras pessoas e então tentar se movimentar com essas pessoas, né? Parece ser bobo, mas na verdade é mais difícil do que a gente pensa. A gente pode pensar, por exemplo, da corrida de saco. Vocês já fizeram corrida de saco? Onde cada um coloca um pé e aí tem que, em dupla, chegar até a linha de chegada? É muito difícil. A proposição Corpo Coletivo era um misto de dança com artes visuais e só acontecia quando o público aceitava o desafio de tentar se movimentar com a obra, porque fora, né, do corpo das pessoas e fora das pessoas fazendo esses movimentos, essas roupas nada mais eram do que roupas costuradas uma na outra. Elas só começavam a ter sentido quando o público chegava até essa obra de arte e interagia com essa obra de arte. Agora na página 90, né, vamos continuar falando dos cotidiáfonos, lá na nossa seção Mundo Sonoro. Hermeto Pascoal é um compositor alagoano que improvisa e faz sons com o próprio corpo. Ele também cria diversos instrumentos musicais com objetos do dia a dia. Esse tipo de instrumento musical tem um nome bem diferente, cotidiáfono. Veja alguns exemplos desse tipo de instrumento nessa página. Então, nessa fotografia, né, temos aí o Hermeto Pascoal, que é muito conhecido no Brasil, né? Principalmente as pessoas um pouco mais velhas conhecem bastante o Hermeto Pascoal. Por exemplo, temos aí a cuíca de copo, o tambor de bexiga, a calimba de lata e grampos e o pandeiro de papelão. Olhem só que divertido.
E a proposta é: crie diferentes instrumentos musicais com objetos do dia a dia e experimente-os com os colegas. Bom, com os colegas a gente não vai conseguir fazer, né? Mas vocês podem perceber na casa de vocês que qualquer objeto que vocês pegarem e usarem um pouco de criatividade, eles podem virar um instrumento musical. E agora na página 91, o prazer em conhecer. Vamos falar então do tema 5, né? O fechamento do tema 5. Aprendemos que objetos do dia a dia podem ser utilizados para fazer brinquedos e para produzir diversas formas de arte. Descobrimos também que é possível reaproveitar muitos tipos de material e objetos variados para criar coisas novas. Para encerrar, veja mais informações sobre 2 artistas apresentados neste tema. Então, a primeira foi a Lígia Clark, né? A Lígia Clark nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. A artista produziu muitas obras sensoriais, ou seja, era preciso tocar, vestir e até entrar na obra para vivenciá-la totalmente. No início de sua carreira, Lígia pintava quadros, mas aos poucos foi procurando outras formas de fazer arte. Seu desejo ao produzir a série Bichos era que muitas pessoas pudessem brincar com essas obras. Então a gente estudou, né, os trabalhos da Lígia Clark nas nossas 2 últimas aulas, né? A Lígia ela fez trabalhos interativos, como por exemplo a série Bichos, lembram? Que eram pedaços de metal unidos, né, por dobradiças, em que as pessoas utilizavam para dobrar e redobrar e assim ir criando formas, normalmente de animais, né, já que o nome da série é Bichos. Então, sozinho, nada mais era do que uma placa de metal cheia de dobradiças. Então, aquela obra só tinha razão de ser, só se tornava realmente uma obra de arte quando o público interagia com ela e a transformava naquilo que a sua imaginação mandava. Então, a Lígia Clark, ela tinha esse propósito de criar obras sensoriais, né? Onde era preciso tocar, vestir, entrar na obra, né? Existem muitas obras interativas hoje em dia e a Lígia foi uma das primeiras, né, a fazer esse trabalho que eu acho muito legal. E agora o Hermeto Pascoal, que acabamos de ver nessa aula mesmo. O Hermeto Pascoal nasceu em Arapiraca, Alagoas. O compositor inventa instrumentos musicais improvisando músicas regionais, populares e eruditas. Desde pequeno, Hermeto se dedica à música ouvindo sons da natureza e dos animais. Aos 11 anos de idade, já tocava sanfona em bailes e forrós, e até hoje se dedica ao que mais gosta, escutar sons e ruídos e transformá-los em música, sempre inovando. Então, o Hermeto Pascoal, né, desde criança, ele já tinha aí um sentido para a música, né? Ele ouvia os sons dos animais, os sons do dia a dia e via naqueles sons que pra gente não passam de sons, ele via música. Então, a partir daí, ele foi treinando, estudando e hoje em dia ele faz música com qualquer coisa. Ele já consegue fazer música com o que estiver perto dele. E agora vamos começar o tema 6, que é o brincar de imaginar. Neste livro já aprendemos a fazer brinquedos e a brincar de diferentes maneiras. Você percebeu que para brincar não é preciso muito, não é? Só existe uma coisa que não pode faltar em nenhuma brincadeira: a imaginação. Sem imaginação não é possível criar, por isso ela também é muito importante para os artistas. Ao longo desse tema, vamos explorar diversas formas de imaginar. Para começar, pense no que é possível fazer com uma simples caixa de papelão. Então, brincar de imaginar, né, mostra pra gente tudo que aprendemos desde o início do nosso livro didático. A gente não pode pensar que brincar é só quando a gente tem aquele brinquedo caro que eu queria durante muito tempo e aí então meus pais me deram. Brincar pode ser com tudo que está à nossa volta, até mesmo coisas do cotidiano, né? A gente tem que usar simplesmente a imaginação para transformar aquele brinquedo, transformar outros objetos em brinquedo, ou até mesmo, né, transformar obras de arte em brinquedo e brinquedos em obras de arte, por que não? Começo de conversa: esculturas de papelão. Já que começamos esse tema falando de caixas de papelão, observe as esculturas do artista britânico Chris Gilmore, produzidas com esse mesmo material. Meninos, observem o que esse artista britânico, né, esse artista lá da Inglaterra, ele consegue fazer com papelão.
É um trabalho extremamente delicado, cheio de detalhes. Observem, ele consegue fazer um carro com papelão. E não é qualquer carro, né? Ele consegue fazer um modelo bem diferente, com todos os detalhes, até mesmo uma placa. Observem os detalhes da roda, como tudo é tão perfeito, né? Tão pequenininho e ao mesmo tempo tão perfeito. As obras dele são incríveis. A seguir, escreva o que você imagina que Chris Gilmore precisou fazer para criar essas obras. Bom, essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão colocar aí na página 93 o que vocês acham que ele precisou fazer para criar essas obras. Eu acho que, na minha opinião, esse artista ele é muito detalhista, né? Então ele pesquisou muito bem todos os modelos de carro que ele queria fazer. Ele fez antes protótipos, né? Fez um desenho de até qual modelo ele gostaria de chegar. E até ele moldar o papelão, ele teve que encontrar o papelão certo, todo o material que ele ia utilizar. Então, essa obra com certeza demorou bastante para ser feita. Agora, a página 94, Desafio Visual do Norman Rockwell. O pintor estadunidense Norman Rockwell retratou muito bem seu país e a época em que viveu. Em suas obras, o artista abordava temas como a infância, a família e a política. Observe a obra de Norman Rockwell. Essa obra do lado, né, que é desse artista, ela é muito divertida e tem vários elementos que a gente precisa entender, né? Nós temos aí uma espécie de carro, né, de meio de transporte, só que ao mesmo tempo ele é de madeira, tem aí um rodinho ligado, tem um cachorro bem preso atrás, uma buzina, uma lamparina, uma galinha voando, saindo correndo, uma garota com expressão de meio que assustada. Então é uma obra muito complexa, né? Cheio de elementos que a gente pode analisar, pode entender. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é bagunça. A primeira coisa que eu penso é, nossa, essa cena é bem bagunçada. Então, vamos fazer uma reflexão, que são as perguntas que estão aí no livro de vocês, na página 94. O que está acontecendo na cena pintada por Rockwell? Ela é parada ou tem movimento? Ela tem bastante movimento, né? Não só porque nós podemos ver um meio de transporte, mas a gente pode ver o movimento, por exemplo, através do cachecol da garota, né? O cachecol, ele não está em repouso, ele não está quietinho, ele está voando. Então, por mais que essa imagem seja parada, a gente percebe que há um movimento através dos elementos, né? Nós observamos ali, vocês podem observar pequenas linhas brancas que são uma espécie de representação do vento passando, né? Então a gente percebe que essa cena está se modificando, ela está se movimentando. Se a cena fosse o frame de um filme, o que você imagina que poderia ter acontecido antes dela e como ela poderia continuar? Frame é quando, por exemplo, se você está vendo um filme e pausa a tela. Aquilo que está pausado é um frame. Eu acho que o que pode ter acontecido aqui é que eles perderam o freio do carro. Vocês concordam comigo? Perderam o freio e saíram num morro sem conseguir parar o carro. E agora a terceira pergunta. O que mais você conseguiu observar na obra? Bom, essa é uma pergunta pessoal, né? Vocês podem refletir sobre isso. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi justamente o automóvel e o rosto da menina, que está bem grande, ele está no centro, né, da pintura e ele tem uma expressão bem específica. Então, o que mais me chamou a atenção foram esses elementos. E agora a atividade do portfólio, lá da página 95, que é História em Quadrinhos. A imagem da obra de Norman Rockwell que vimos na página anterior pode nos levar a imaginar uma história ou até mesmo várias histórias diferentes. Inventar histórias é um bom jeito de se divertir. Crie uma história em quadrinhos com base na obra de Norman Rockwell e, para isso, desenhe 4 cenas nos espaços ao lado na ordem em que elas acontecem. Então, por exemplo, vocês podem criar, uma sugestão para vocês. No primeiro quadrinho, todos eles entrando no carro. No segundo quadrinho, eles saindo do carro. O terceiro, eles estão ali já sem controle. E no quarto, vocês podem criar uma solução e uma finalização para essa obra. Depois que eles ficam ali correndo, o que pode acontecer? Mas claro, essa é só uma sugestão. É para vocês criarem as histórias da maneira que vocês acharem melhor e mais legal, tá bom? Lembrem-se de ao finalizar esse exercício, tirar uma fotografia e mandar aqui pro colégio, tudo bem?
Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.